Olá. Opa, boa noite, Cláudia. Enquanto as outras pessoas não chegam, a gente fica aqui conversando, Maravilha, maravilha. né? Você me ouve Papo, bem? ouço super bem. Ah, que Ouço ótimo, super bem. que ótimo. Hoje eu fiquei Deixa... pensando que o Instagram ia dar um pouco de problema aí, porque aqui em casa caiu várias vezes, mais cedo, estava assistindo outras lives, Uhum. aí caiu mais cedo, ficou bem desconectado, assim, ficou bem confuso. E você tem razão, né, Cláudia? Primeiro, boa noite, né? Boa Mudou noite. o horário, né? Vários celulares aqui mudaram que seria o horário de verão e a gente não mudou, na verdade, então confundiu muita gente. Muita gente acordou mais cedo aqui no Brasil hoje, né? É, né? Eu É. imagino. E aí no Brasil não trocou horário, trocou? Não existe mais horário de verão, né? Pelo menos. É, Por enquanto, é. Eu gostava bastante, eu acho que o dia fica muito mais eu também. proveitoso, né? É. Fica mais legal, porque anoitece mais tarde, aí o Exato, dia vai ficando longo, e aí você consegue fazer um monte de coisa. Quando você vê, ainda são exato, 8 horas da noite, né? exato, rende, né? Mas, Rende. enfim, né? Mas hoje quase que eu perdi tudo, foi muito engraçado, porque eu Puxa saí, eu vida. saí com o meu neném para passear, e eu sempre Aham. passeio com ele domingo de manhã, tiro ele de casa e tudo. E Uhum. aí saí com ele para passear. E quando eu voltei, eu falei, gente, o horário no Brasil não mudou. Então isso significa que eu estou atrasada. É verdade, é verdade. Podia ser pior, né? Podia, Podia ser podia, bem pior. podia estar lá ao vivo e as pessoas não entrarem, de repente, por confundir horário, né? Eu também Exato. nem considerei, assim, eu vi por conta da minha mãe, né? Mas Aham, é isso, deu certo, vai dar certo, deu deu tudo certo. certo, né? Assim, vamos respeitar nosso horário, então. Tem umas pessoas aí, eu gosto sempre de Você que respeitar manda, o tempo de todo mundo, né? sem Boa dúvida. tarde para todo mundo. Esse aí mais um Mulheres à Sexta. Hoje a gente está com a Lê Minatti, que é uma técnica de basquete há 27 anos, 26, 27 anos. A gente É olha isso para aí. você assim e não fala. Mas é preparadora física, tem agora, está como empreendedora digital no basquete feminino, que é o nome, né? Você é de Mauá? Na verdade, eu sou de São Bernardo, Cláudia, mas eu cresci toda a infância e toda a adolescência, grandes amigos aí de infância de Mauá. Comecei a jogar basquete em Mauá, então, uma cidade do coração aí, né? É interessante, que é bem bonitinho Mauá, né? E aí você mora em São Caetano, que é essa cidade maravilhosa, tem um monte de gente boa aí. E a Sim. coisa mais interessante de São Caetano, eu estava conversando com a Luna, ela tá aí. Boa noite, viu, Luna? A gente estava falando que no livro eu faço uma apologia assim de São Caetano, porque na época que eu estava escrevendo o livro, eu aprendi que São Caetano era a cidade, junto com Campina Grande, de melhor qualidade de vida do Brasil. Sim, sim. Né? E aí a gente vê aqueles passeios imensos que as pessoas andam, é uma Uhum. cidade que você anda, uma cidade que você tem praticamente oportunidade de atividade física na esquina de casa, né? Exato, exato. Então, e você mora aí que legal. E aí, assim, pelo que a gente conversou e pelas conversas que a gente trocou, você, então, nos últimos 2 anos, teve aí uma angústia, né? Que eu acho que é a angústia de todo educador, que vai vendo as meninas saindo do esporte, vai vendo a mudança na juventude, a mudança na educação, a mudança em todo lugar. Então, essa é a nossa convidada de hoje, no domingo do Mulheres à Sexta. Foi uma breve introdução. E nós temos aí pessoas bem legais, bastante inteligentes, como a Lê, a Ana, Paula, Opa, Giovana, Paula, Ana tá todo mundo aí. É que que bacana. a Ana e gente Mina, tem o cunhado aí, tá vendo? Tá um povo bem legal aí com a bacana, gente. E aí vocês muito podem legal. mandar pergunta. Tem um balãozinho que tem uma interrogação, e aí vocês mandam pergunta pra gente aí. Eu tenho umas perguntas para ler também, mas vocês, por favor, fiquem à vontade para mandar essas perguntas. Eu, na minha intenção maravilhosa de lidar bem com toda a internet, eu vou tentar ler todas as perguntas. Mas vamos lá, Lê. Bacana. Falei um pouquinho de você, e aí agora conte para mim, conte para a gente aí, o que te fez a Lê Minati? O que te Puxa, convenceu? essa vai no âmago, né, Cláudia? Eu posso dizer assim, não é apologia porque a gente está aqui, eu posso dizer que o basquete fez a Leminati, né?
Uhum. A Paula está aí, não é porque ela está aí, ela sabe, eu já tive a oportunidade de falar para ela, ela faz parte de uma geração que é a minha, né? Que Uhum. construiu a identidade, que baseou até a construção do próprio caráter e da visão de mundo através do basquete. Então eu posso dizer que a Leminati é alguém que acredita no esporte, que acredita nas pessoas, que acredita na contribuição, né, na Uhum. troca, na parceria, na coprodução das coisas, né? E que através do esporte, especialmente do basquete, eu pratiquei outros esportes também, mas que através do basquetebol encontrou mais do que um esporte de infância, mais do que um trabalho, mas uma filosofia de vida, né? Eu sou o basquetebol, né? Com o soul americano e de alma e eu sou, né? Basicamente hoje aquilo que ao longo da vida o esporte me proporcionou. Então essa é a Lê, né? Que acredita ainda nesse legado e nessa missão do esporte na formação das pessoas. Né? Sim, e você começou a jogar com quantos anos, né? Olha, na verdade eu comecei a praticar esporte muito cedo. Eu estudei no SESI, né? O SESI sempre teve aquela base muito grande, né? De esportes. O Sim. basquetebol eu comecei a jogar com 13 anos de idade, já um pouco mais velha, né? Mas eu comecei a praticar esporte muito cedo, pratiquei atletismo, competi em campeonatos oficiais de atletismo, de voleibol, de natação. Mas aí quando eu entrei na quadra, né, de basquete, aí não teve para mais nenhum outro esporte, aí foi paixão mesmo, ao primeiro drible. E Aham. aí de lá para cá é toda uma vida aí dentro das quadras, né? Mas eu sou uma apaixonada pelo esporte de maneira geral. Sim. E assim, eu assisti bastante vídeo seu, muito legal. Opa! Muito legal. Assim, a Lê tem uma série de vídeos no YouTube, principalmente para pais, né? E tem um conceito muito interessante que são pais de crianças que praticam esportes de alto nível, né? Eu vou voltar um pouco, eu vou abrir essa para você falar das suas palestras e tal, mas eu vou voltar um pouco Bacana. nessa sua angústia, porque você só menciona essa angústia, né? E conta aí pra gente como é que começou essa angústia de pensar em mudar e tudo, porque sendo treinadora por 20, 26, 27 anos, né, chega um momento que a gente começa a perguntar, né, para onde eu vou e agora, onde estou, né? Então divide aí com a Ah, gente, por favor. vamos lá, vamos lá. Não me deixa falar demais, viu, Cláudio? Você me Por interrompe, porque favor, quem não, me não, não, conhece sabe que eu... não, por favor, fica à vontade, porque agora o Instagram Mas acho que ele foi não o... corta a gente mais aos 60 minutos. Jura? Nossa, Menina, me então... falaram isso. Não corta mais a gente. Que Então, maravilha. pode ir. Bom, então, na verdade, acho que foi uma junção, né? Hoje eu tenho essa percepção, uma junção de fase de vida, eu acho, e de Uhum. momento profissional mesmo, né? Eu tive a oportunidade, eu trabalho hoje no Centro Olímpico, né? Que a Paula foi nossa diretora lá por mais de 10 anos. Tive o prazer de ter ido para lá, a convite dela, quando ela estava na direção, eu estava em outra unidade, né? Da prefeitura. Dentro do Centro Olímpico, eu trabalho com a Vânia até hoje, que é a nossa supervisora do basquete, e a gente desenvolveu um trabalho muito alinhado com essa questão de valor do basquete, do esporte, né, como ferramenta de desenvolvimento, mas pensando em competição, em formação, em representatividade, em colocar meninas num cenário importante, né, brasileiro, e seguindo todas essas maravilhosas aí ex-atletas e pessoas e treinadoras, né, que eu sou muito fã de todas. Mas, na verdade, foram há 5 anos atrás, Cláudia. Há 5 anos atrás eu sentei, eu abro minhas palestras assim, isso é real. Eu sentei lá no banco dando treino e falei, parei, eu nunca sento para dar treino. Eu sentei e falei, bom, acho que eu tenho que ir embora. Não sei mais dar treino. O que eu fazia com muito carinho, com muita entrega e que funcionava muito bem, não está funcionando mais. Por algum motivo, o mesmo trabalho, o mesmo atualizado, não está funcionando mais. A minha supervisora sentou do meu lado, ela falou, bom, se o problema é esse, vamos embora nós duas, porque eu também estou nessa angústia. E aí eu tenho uma cabeça de pesquisadora, né, Cláudia? Então eu fui conversar com alguns amigos, a Paula inclusive respondeu a primeira pergunta, alguns amigos treinadores também, e foram 73 que responderam, eu mandei para 82, 73, e para minha surpresa a esmagadora maioria tinha essa mesma angústia, de que por algum motivo a nossa pedagogia, as nossas metodologias, o que a gente fazia, né, com muito cuidado, não estava funcionando. E aí a gente achou um culpado, né, que a grande maioria citava as novas gerações
são Aham. diferentes. Na minha época, né? Aquela famosa na minha época. Eu falei, então tá bom, então vamos estudar as novas gerações. Para minha Uhum. surpresa, a questão não eram eles, né? Eles são uma geração completamente diferente da nossa. A gente tem um momento de ruptura aqui, né? De geração digital, de universo globalizado. Eles são extremamente diferentes em alguns aspectos, mas Sim. o desejo ainda de ter sucesso, de ganhar o mundo, de ser importante, de ser reconhecido era o mesmo. Falei, opa, não tá lá com eles, né? E aí Uhum. a gente fala, bom, então aonde que eu vou, né? E aí a gente cai naquela grande questão que o nosso modelo de educação tem que ser questionado, que a gente já não tem mais dentro, né, das nossas ferramentas educacionais, talvez o que seja necessário para a formação dessas novas gerações, e o interesse deles mudou. Então vamos conversar com quem conhece e lida com eles desde do nascimento, que são os pais. E Uhum. daí surgiu essa ideia da gente trocar uma informação sobre isso. E no primeiro momento foi para conversar com os pais do meu grupo, né, Cláudia? Não foi, a ideia não era criar o projeto como ele é hoje, era resolver um problema que era meu ali no clube, que não estava acontecendo, que as meninas tinham outro interesse, né? Não precisa ir longe, na época que a Paula era nossa diretora, há 10 anos atrás, as meninas tinham um sonho ainda de vestir a camisa, né, da seleção brasileira, tinham um sonho de representar o seu país, tinham um sonho de ser reconhecida por isso, de ser seguida pelas menores, né? E isso mudou, né? Mudou por uma série de motivos e a aspiração das meninas hoje é outra, mas elas continuam também querendo ser pessoas, né, reconhecidas, importantes. E aí eu fui, para minha surpresa, descobri que a gente não tinha material no Brasil, nada, que no exterior, né, nos países aí desenvolvidos, qualquer esquina tem material voltado para os pais, para a educação, que eu chamo da educação parental, né, Aham. esportiva. É. E eu falei, então, vamos fazer uma grande pesquisa. Fiz uma grande pesquisa, mas era internacional, a gente não tinha material aqui, né? Uhum. Então, eu finalizei tudo isso há 2 anos e pouco atrás. Foi quando eu resolvi colocar em prática. A gente precisa validar isso no nosso universo brasileiro, né? Uhum. E eu fiz 10 palestras ali para validar com cerca de 500 pessoas, tal. Mas aí começaram a surgir convites e conversas e o retorno de que essa outra perspectiva, né, que eu quis levar para as pessoas, né, talvez fizesse um pouco mais de sentido, não só para quem quisesse chegar no pódio, mas para quem quisesse Uhum. olhar de uma outra forma, né, para a nossa educação esportiva, para a nossa formação humana, para a excelência, né, para o que é o alto desempenho, né, se é só essa questão de medalha. É. E aí foi isso, né? Sim, e por que eu estou perguntando isso para você, dessa angústia para Uhum, você falar com mais, né? Eu dei aula no Brasil muitos anos, né? De 95 a 2005, né? De 95 a 2005 na Universidade de São Paulo. uhum, Eu fui de uma época da educação física em que a gente estava discutindo a implementação do bacharelado, né? uhum, Foi uma época que teve uma divisão de águas muito grande. Você tinha, de um lado, os professores de educação física, que eram os que não eram cientistas, e você tinha do outro uhum, os bacharelandos, que eram cientistas. Até quando eu estava vendo a especialização em fisiologia do exercício, etc, etc, era o sim, que mais se tinha na época, era as especializações em ciências, e aí as especializações em pedagogia não aconteciam. E o pessoal da pedagogia, eu acho que começou a ter uma certa mágoa, né? E começou a dizer do esporte não coisas muito legais que não eram tão educacionais. Se a gente tinha, historicamente, um esporte que entrou como fator educacional, né? Na minha época aí de 80, quando eu me formei, 89 a 90 e poucos, só foi um esporte não é pedagógico, por causa da uhum, questão. Então, né, também tem isso que tira-se o esporte da escola. sim. Então, é muito interessante que você venha com essa perspectiva de treinadora, e isso foi sua tese de doutorado, isso? Não, na Isso. verdade, eu iria fazer dela, né, inclusive a da USP, né, o Alexandre Moreira, que é o professor atual da cadeira de basquete, né, um amigo pessoal. A ideia era tentar o doutorado lá, eu tenho mestrado, mas quando eu entendi que aquilo era uma angústia de muita gente, eu abandonei a ideia de fazer agora
e eu quis fazer alguma coisa que fosse de fato para a prática, que fosse conversar com as pessoas, que fosse entender as dores, né, de quem estava ali na ponta no dia a dia, porque até a gente fechar um ciclo, né, acadêmico e de doc, de pós-doc, toda uma geração já passou, né, Cláudia? Então eu queria conversar com os pais dessa geração, dessas meninas que têm a idade das minhas, né? Dessas que agora vão ter uma angústia ainda maior com o pós-pandemia, e a gente ainda não tem ideia do que vai acontecer, né? Algumas idades vão sofrer um baque muito grande, pessoas vão sofrer um baque muito grande, e é engraçado você comentar isso, porque eu, na minha vida toda, eu sempre me senti eu não sei se é um vão ou se é em cima do muro, eu não sei se é no alto ou no baixo, né? Mas eu sou da linha de pesquisa, né? Eu gosto muito, eu acho que as coisas precisam ser validadas para a gente não estar no achismo, né? Não ser só a ler falando, né? E por outro lado, eu acho importantíssimo a ponta, a prática, quem está no dia a dia. Então, isso que você diz da licenciatura e do bacharel acontece até hoje. Existe aquela coisa que o treinador, às vezes, é visto com um valor maior que o professor, para quem é do esporte, e o professor tem um valor muito mais importante que o treinador para quem é da educação. Então existe uma queda de braço, né, um cabo aí de guerra, que para mim nunca fez sentido, né? Então eu sou da área científica, mas a minha área de pesquisa era da psicobiologia, então eu sempre gostei muito da área comportamental, de aprendizagem humana, né? Então para mim não faz sentido a gente fazer disso uma grande guerra, né? Uma coisa só. Faz sentido a gente pesquisar o que as pessoas da ponta podem aplicar, né? Então, exatamente. Isso é o que a Maria Helena sempre pregou, né? Então, a Maria Helena, hoje, se pensar numa técnica extremamente bem sucedida, ela sempre foi uma pessoa que pesquisou muito, estudou muito, né? Perfeito. O Hermes também, né? Que é um psicólogo, foi um dos grandes preparadores aí, né? Da seleção. A gente tem contato e é psicólogo, né? Então. Porque quando você entende que uma coisa alimenta a outra, né? Aí tem muito mais sucesso mesmo, com certeza. Mas você tem material aí para uns 3 pós-doc, com certeza. Umas 3 vidas, eu diria. Umas 3 vidas, conversando com os pais, etc. E foi uma surpresa, viu, Cláudia? Porque tem coisas que a gente supõe, né? Em pesquisas a gente faz suposições, né? Hipóteses. Muita coisa que veio eu não fazia ideia. E é isso que eu venho compartilhando também nas palestras com os colegas treinadores, né? Porque a gente tem uma visão de quadra, mas a gente não tem uma visão de casa, da casa de cada um, né? Da casa, exatamente. É o que eles trazem para a quadra também e o que eles, né, vão levando. Eu estava assistindo um filme aí, e assim lembrei, estava pensando muito na nossa conversa de hoje, que é o Tom Brown School Days. Basicamente a história do Thomas Arnold e como ele começa a codificar o esporte para ser um elemento educacional e para acabar com o bullying e etc. E como você vê essa questão do bullying? E você conversa isso com os pais ou não? Ah, sim. Eu estou agora com um programa, né, de orientação. A ideia, num primeiro momento, eu acho que não só é importante, como é fundamental questões delicadas como essa. Tem várias questões que são muito delicadas dentro do universo esportivo. Nós vamos falar sobre elas, né? Vamos lá, relações de gênero, relações sociais, né? Porque o esporte ele é um dos espaços mais democráticos, né? Que a gente tem, né? Relações de bullying, de preconceito racial, enfim. Tem uma série de assuntos que são extremamente delicados, né? E que o esporte replica da vida, né? O que acontece ali não é que acontece no esporte, é só uma vitrine do que acontece na vida, mas talvez de uma forma que a gente consiga aproveitar e conversar de forma mais aberta, porque a gente tem um canal mais aberto ali. Mas eu acho que é importante, essa foi a intenção de iniciar as palestras, eu acho que é importante a gente alinhar o que eu chamo de fotografia, né, Cláudia? É difícil a gente discutir assuntos delicados quando as pessoas estão de perspectivas diferentes, estão na defensiva, que é o que acontece. Cada pai e mãe está defendendo a sua cria ali, né, com unhas e dentes, imaginando que é o melhor. Cada treinador está defendendo a sua metodologia, que a gente não tem uma metodologia unificada no Brasil, né, como em outros lugares, e nem tem um diálogo aberto para falar sobre metodologias, né? Então, cada um tem uma posição muito defensiva e da sua própria perspectiva. Então, quando a gente vai introduzir assuntos delicados, se você não alinhar uma mesma perspectiva para que todo mundo fale a mesma linguagem,
é muito provável que isso vá ser um outro problema, além daquele discutido. Então, eu entendi que seria importante fazer o programa de orientação, ou as palestras, ou os bate-papos, para a gente refletir uma única, trazer todo mundo para uma perspectiva. Não que é certo ou errada, mas, olha, vamos olhar deste ponto, desta perspectiva, né? Eu gosto de convidar, falar, ó, a gente está num ginásio, cada um está num banco, né, no lugar no ginásio, eu vou te convidar para ir todo mundo para o camarote ali. A gente vai ter todo mundo, o jogo é o mesmo, as crianças são as mesmas, o lugar é o mesmo, mas vai todo mundo olhar da mesma perspectiva. Dali, depois que todo mundo está alinhado e entendendo isso, aí a gente pode discutir o assunto que for, aí todo mundo pode estar aberto a opinar. Tanto que eu acredito que a primeira coisa é você estar aberto a ouvir, a refletir, a entender que não tem certo e errado, mas adequado e inadequado, né? Então, mas respondendo a sua pergunta sobre o bullying, não é o esporte, né? É desde sempre na nossa cultura, infelizmente isso é mascarado, isso vai acontecer. No universo feminino, né, de maneira geral, não é só o atleta, né, a figura feminina sofre muito isso, treinadora. Primeira vez que eu fui treinadora, eu tinha dizendo, agora não pode mais, você tem que ser formada para poder ser treinadora. Mas quando a gente entrava na faculdade já podia dirigir uma equipe. Então eu tinha lá 19 anos de idade, no segundo ano de faculdade, dirigindo garotos de 11 anos, né, era um sub-12, né, de 11 anos, e assim, jogo sim, jogo também, eu escutava com os tapinhas nas costas, sua mãe sabe que você está aqui, você não tem outra coisa para fazer, né? O olhinho verde aí não podia estar fazendo outra coisa mais interessante. Então, assim, desde sempre, né, a gente, historicamente, tem no país. O que a gente não pode é ir aceitando isso, então tem que conversar. A gente procura conversar muito com as meninas de forma muito aberta. A gente tem o prazer também e o privilégio de ter psicóloga esportiva, né, junto do trabalho que a gente faz, então isso diferencia, mas sim, ainda existe, Cláudia, e sim, a gente precisa conversar bastante com as meninas, né. Muitas famílias e muitas meninas têm dificuldade ainda de conversar, né, e acho que de reconhecer o que é um abuso verbal, o que é um abuso comportamental, né, muitas vezes, acho que numa grande quantidade de vezes, nem se reconhece aquilo como um abuso de alguma forma, exato, exato. Ale, você está em São Caetano com as equipes. Isso. Quantas meninas você tem hoje? Porque hoje em dia você só trabalha com meninas, né? A gente está no basquete feminino, no Centro Olímpico, né? Eu moro em São Caetano, eu também trabalho aqui na prefeitura, mas depois de 20 e poucos, que eu comecei aqui, eu não era efetiva, né? Eu comecei como atleta aqui, depois fiquei como treinadora, mas o ano passado eu saí do basquete aqui em São Caetano, a gente teve uma redução, enfim, de gestão e tudo mais, e eu estou na natação aqui em São Caetano, né? Então eu optei por um esporte individual, não é competitivo, mas até na intenção de aplicar tudo aquilo que eu vinha estudando e vendo, né? Mas basquete feminino, a gente está no Centro Olímpico, eu estou há 16 anos lá, né? E a gente hoje, antes da pandemia, né, vamos dizer assim, porque não voltaram todo mundo, né? A gente tinha, só eu e a Vânia, que é a nossa supervisora, acho que a Vânia está aí também. A Vânia Basquete. E nós temos quase 100 meninas hoje, né? Só nós duas. Tinha uma equipe que era um projeto independente lá masculino, da gestão anterior, que a gente agora vai ter que esperar a pandemia para ver como é que vai ficar. E do feminino é isso, né? A gente estava com quase 100 meninas, mas a gente tem aí, está retomando as atividades sem competição, sem contato, né? Mas em torno de 65% disso está de volta, né? As atividades. Muito bom. Muito bom. É porque, assim, o Mulheres à Sexta, ele era um livro, aí a gente fez um documentário, agora a gente tem um website. Já tem 10 anos o livro, isso? Uns 10 anos já tem o livro, não é isso? Tem 10 anos, porque eu publiquei o livro em 2009. Isso. Não é? E aí ele ficou um pouco parado e eu estava fazendo outras coisas também. Eu vim para os Estados Unidos para fazer um curso de educação física, voltar para formar professores. Eu não sei se você sabe a história aqui, mas essa divisão porque com a divisão, assim, né? Não houve uma divisão bacharelado e licenciatura, mas houve uma troca de nome. Então, todos os departamentos de educação física, de formação de professores nos Estados Unidos, virou Kinesiology Department.
E aí, Entendi. bem mais voltado para a área científica, de pesquisa, mas não Uhum, para a formação de professores. E em tá. 2005, eu estava trabalhando na USP, já tinha acabado de voltar do meu pós-doc, e eu recebi o convite para vir para cá, porque eles tinham um curso de educação física que estava com 33 pessoas, contra um curso de educação, como é que é? De ciências do esporte, que Tá. tinha 1.500 pessoas. É isso que eu ia chutar 500. Então, Uau, é 1.500 uau. contra 33. E eles não queriam perder o curso de educação de professores, porque São Francisco State é uma universidade que tem como tradição a formação de professores. Né? Então, eu vim para cá para Interessante. poder fazer o curso ficar, ter credenciamento e etc, etc. E assim, né, eu estava na USP em uma situação muito, como é que fala? Confortável. Eu só Uhum. ia esperar a próxima promoção, ia me aposentar e ponto, né? E aí era um desafio. Então eu vim para cá para isso. E com isso eu não promovi o livro, eu não fiz nada. Até ter um problema de impressão, que imprimiu o que era, que não foi corrigido, enfim. E aí eu entreguei o meu cargo de direção de educação de professores. E aí eu resolvi dar o gás e fazer o filme também, porque o filme foi um presente da minha orientadora do pós-doc, porque ela faleceu e Poxa, ela sinto muito. então foi bem duro. E ela, uma das coisas que ela fez foi me deixar um dinheiro para fazer o filme, que ela sabia que era o meu Uau. sonho, era fazer o filme do livro, né? A intenção sempre foi fazer o livro e acoplado ao livro a gente dá um DVD com o depoimento das jogadoras, né? Só que a É gente não incrível. tinha como fazer isso naquela época. Então, aí nós fizemos, e foi assim, junto eu, né, e Silvia Espolidoro, aqui em São Francisco, a gente concebeu o filme, aí depois ela convidou a Ellen para fazer roteiro e direção e tal. Enfim, e a gente fez, divulgou e tal. Mas a gente não sabia que ia tomar uma dimensão que está tomando, que está virando Ah, assim, né, porta-voz das meninas, entendeu? não E tenho aí, dúvida. e aí a gente É, publicou um artigo agora, que a gente fez um estudo sobre os jogos do interior, eu e o Sérgio Silveira, que dá aula na Pedagogia do Movimento. E a gente notou que as meninas é um fenômeno mundial, né? Com 13, 14 anos, elas caem uhum. em rendimento e não querem mais fazer parte de esporte, não querem mais fazer parte de nada que seja relacionado à atividade física, não é? E a minha Especialmente pergunta, competitiva, né? principalmente competitivo, e Uhum. como é que é a sua experiência com relação a isso? É a faixa etária que eu trabalho, né? Foi É. exatamente a faixa etária da crise, né, existencial ali, né? Aham. Que eu falo que ali eu sentei e falei, quanto tempo falta para me aposentar? Agora eu falo, deixa vir a aposentadoria para eu trabalhar mais 40 anos, né? Aos 40 anos. Essa idade, claro, não, eu acho que historicamente, se você pegar os estudos e os artigos de evasão esportiva, não é só o feminino, né? De maneira geral, essa é a faixa etária onde 7 em cada 10 acabam desistindo da prática organizada. Não é nem a prática competitiva, é a prática esportiva organizada, né? Eu acho que o fenômeno agora pode estar pior, né, em números, né? A Uhum. gente não tem dados assim estatísticos aqui, pode ser maior, especialmente entre as meninas, mas eu vejo que é justamente essa questão da geração, especialmente essa geração agora, os milênios, centênios, né? Elas Uhum. têm uma perspectiva de vida um pouco diferente das gerações anteriores. Então, elas são menos competitivas e elas são mais participativas. Né? Essa coisa do digital, não é nem do digital só, mas essa coisa da coisa globalizada e redes sociais e tudo mais, a gente Uhum. tem sempre a impressão de que tem um mundo de coisas à disposição, e realmente tem. Né? Mas a percepção que eu vejo que elas têm é que se dedicar e treinar e escolher uma modalidade é muito trabalhoso, você tem que abrir mão de muita coisa, né? É só ver Sim. as histórias das grandes jogadoras. E aí, na cabeça delas, né, existe uma percepção, às vezes inconsciente, de que se dedicar demais a uma coisa é abrir mão de muita coisa. Né? Na nossa geração, eu acho horrível a gente falar, na nossa geração,
a gente abria mão às vezes de sair com os amigos, abria mão de algumas coisas. Mas a percepção que essa geração tem hoje é que se perde centenas de outras coisas, né? Porque realmente o mundo está aí com milhares de outras coisas. Então, eu acho que a grande questão é exatamente a palavra que eu usei, é ter perspectiva, é ela entender o que vem dali. Porque antigamente era só falar que você vai disputar o campeonato, que de repente você vai ser reconhecida, que você pode chegar numa seleção estadual ou nacional. Isso já bastava. Hoje em dia não basta. Né? Só isso, entre aspas, não basta. Né? Então é preciso dar outras perspectivas. Né? É preciso talvez ouvir um pouco mais também a geração para tentar casar as fotografias, né? Porque os treinadores, é engraçado, eles continuam, né, com a mesma visão de 2 décadas atrás. Exatamente. Mas as crianças não mais. As crianças, né? Então, não mais. Isso é uma coisa que é tão discutida aqui nos Estados Unidos, principalmente com relação aos meus alunos, é que exatamente isso. O que a gente está perdendo é que existe esse gap aí de gerações. O que motivava você não é o mesmo que motiva e Exato. Não é o mesmo que mantém um atleta treinando. Perfeito. É exatamente isso. Deixa eu só tentar arrumar aqui que está caindo aqui. Deixa eu... Tá, enquanto isso eu vou ler uma pergunta aqui para você. Oba, vamos lá. A Edilene está dizendo o seguinte: existe pesquisa em relação ao abandono de alunos. Existe pesquisa em relação ao abandono de alunos ou atletas do basquetebol de base por classe social? Quando eu fui treinadora, eu vi a pressão da família em priorizar os estudos. A Edilene, né? Olha, Edilene, eu não posso te falar de estudos exatamente recentes, do último ano, e nos últimos 2 anos eu estou muito mergulhada nessas minhas pesquisas. Mas eu acho que a questão das classes sociais, a gente tem hoje, continua tendo, sabe? Mas a gente tem motivos distintos que apareceram nas palestras. Quais as razões que levam as crianças a evadirem, né? Então, na classe social mais baixa, por exemplo, estou falando de São Paulo, né? Eu não posso falar em níveis nacionais. Mas em São Paulo, a gente começa a ter, nessa faixa etária de 14 para 15 anos, uma pressão muito grande na classe social mais C, D, E, uma pressão muito grande para participar do orçamento da família, por exemplo, para ajudar de alguma forma. Né? Esporte é brincadeira. Então. Exato. E aí as mães chegam lá, né? Eu falo, não, aqui não acontece, na minha palestra não acontece, só lá no mundo lá fora. A criança vem com 1 semana e o pai já quer saber se leva jeito. Né? É o famoso leva jeito. Não, mas você tem 26 anos, você tem um olhar crítico, né? Não, mas é desenvolvimentista. Você não chega na escola, inscreve seu filho hoje no 1º ano e já pergunta para a diretora, viu, vai ganhar o prêmio Nobel? Exatamente. A gente não sabe, né? E aí, claro, existe uma pressão social, né, das classes mais humildes, um desconhecimento do que o esporte pode fazer por essa criança, e nas classes, talvez, B e A, existe muita perspectiva aberta hoje. Então, antes, eu acho que até o preconceito era maior, estou falando de basquetebol, né? De pessoas, né? De repente, não, vai perder tempo, né? Precisa estudar outras coisas, para se formar em outras coisas. Mas hoje a perspectiva é essa, né? As famílias têm muita opção. A criança é muito sobrecarregada hoje, né? Então, os motivos que levam à evasão, eles estão só aumentando, pelo menos eu estou percebendo assim, né? E eu acho que existem, sim, motivos diferentes, né, Edilene? Mas eu acho que o grande motivo por trás de tudo ainda é a falta de informação, ainda é a nossa formação cultural, que imagina que o esporte vai te trazer fama, de alguma forma, né, para a criança, ou é uma creche, desculpa o termo, Cláudia, mas aqui no Brasil é isso, ou é uma creche, mesmo que seja de crianças crescidas, que num dado momento o pai fala, não, sai daí que agora você precisa fazer outras coisas mais úteis, né? E aí a gente não é visto como uma ferramenta de fato educacional, a gente não é visto como uma disciplina, né? É só perguntar para os pais, você trata o treinador como você trata o professor da escola do teu filho? Isso não importa se é da comunidade ou se é do colégio AAA, você trata igual? Aí eles respondem sim, falam, entendi, quer dizer que você fica na porta do colégio e manda um zap lá pro professor de matemática e fala, olha, estou te esperando aqui fora para falar rapidinho com você porque eu tenho um problema para resolver do meu filho hoje. Aí eles falam, não pode fazer isso, vai achar que eu estou perseguindo o professor, né? Você dá uma batidinha
na sala de aula do teu filho, e também de qualquer classe social, e você fala, viu, professor, não vai assistir a aula de português hoje porque foi mal na de geografia. Sim. Mas no basquetebol eles fazem, eles falam, ó, não vai no basquete hoje porque foi mal na prova de história, né? Então, a gente vê que o valor que os próprios pais dão independe da classe social, é isso que eu percebo. E isso leva aos grandes motivos de evasão aí, que é a falta de incentivo dentro de casa, né? E aí a criança acaba por vários motivos abandonando. Sim. E como é que é o incentivo das famílias que você vê com relação às meninas ao esporte? É tão segue um padrão heterogêneo, eu acho que não. Eu acho que tem muita coisa já mudou, né, Cláudia? Muita coisa já mudou. Eu não sei se segue padrão como meninos e meninas, né? Mas eu acho que a percepção, não necessariamente pelo gênero, né? Mas eu acho que a percepção da participação, especialmente do basquete feminino hoje, ela não dá muita perspectiva para essas famílias, mesmo pessoas mais esclarecidas, né? Porque às vezes a família, independente da classe social, ela é mais simples no entendimento, então ela não consegue enxergar desdobramento porque ela não conhece, não vivenciaram aquilo, ninguém foi atleta, tal. Mas independente disso, né, mesmo famílias que têm um entendimento maior esportivo, no feminino, por exemplo, a perspectiva hoje é complicada, né? A gente tem geração aí de 18, 19 anos, fala, não, mas insiste, né? Vai passar a pandemia, insiste. E aí a gente ouve a menina, sim, eu vou insistir 1, 2, 3 anos que vai ser mais difícil. Qual é a perspectiva dessa menina no universo profissional, né, dentro do Brasil? E aí eu acho que já lá atrás a gente começa a ter essa visão aí das famílias de que talvez não tenha futuro, né, ou que não seja tão interessante incentivar tanto, e vale como uma atividade física, vale como uma participação, mas o incentivo à formação do atleta, alguém que possa ser referência. Eu posso estar enganada, é opinião muito pessoal, Cláudia, mas vem diminuindo bastante ao longo do tempo. Como vem diminuindo o número de treinadoras mulheres, né? Não é só o número de jogadoras, né? Interessante. Número de árbitros. Você tem 3 aqui, você fala assim para mim, né? As expectativas e dificuldades de cada elemento na tríade. Se você fosse colocar um padrão, né, de dificuldades entre os pais, né? Qual seria esse padrão? Independente de classe, né? Independente de classe, independente de... Pai é pai, né? Mãe é mãe, isso. Mãe é mãe. É isso, não, é isso. Tem essa coisa. Então, e tem assim, você tem três populações bem definidas, né? Pais, atletas e jovens esportistas e treinadores. Então, isso. Assim, se a gente fosse padronizar aí as dificuldades dos pais, fala pelo menos 2 ou 3 padrões aí de cada um. Vamos lá, tá. Uma coisa mais geral, né? Porque isso, tem algumas coisas. Tem algumas coisas que são bastante específicas, né? Que até me surpreendeu aí ao longo das conversas. Mas de maneira geral, o que é mais gritante, eu acho, porque além de eu conversar com os pais agora, há 2 anos eu perdi meu pai agora no último Natal, tal. Mas quando eu comecei isso, eu tive o interesse de entrevistar pais das minhas amigas da época do basquete, né? Então tem algumas amigas que são aí, que jogaram na geração da Paula, Cíntia Tuiu, tudo mais, a Pontela, enfim. A Pontela trabalhou com a gente aqui, já não era atleta, mas a Cíntia Tuiu... E aí algumas amigas, tal, eu conversei com os pais deles, para entender. E eu bati um longo papo com meu pai sobre isso, né? Sobre as dificuldades da época, tal, e tudo mais. E aí uma coisa muito interessante, que é comum para todo mundo, Cláudia, é que é assim, os pais hoje, de maneira geral, e eu até falo isso, que a gente chama de maturidade artificial, né, a geração digital, os pais são mais protetores do que formadores, eles mais protegem do que preparam, né? Por vários motivos, aí a gente ficaria um bate-papo só sobre isso, né? E a nossa geração jovem, assim, eles são extremamente conectados desde cedo, já mexem no celularzinho com 2 aninhos de idade, mas são extremamente imaturos, né? E o cara de 30 e o de 15 conversam no mesmo nível. Não que não possam conversar, mas com a mesma mentalidade, né? E aí, nesse sentido, esse de 30, 35, 40, né? Tem uma família hiperprotetora. Então, de maneira geral, qual é a maior preocupação que vocês têm, né? Quando eu pergunto para os pais.
é de que seus filhos se frustrem. Olha que maluco, né? A minha preocupação é proteger meu filho para que ele não se frustre, para que ele não se decepcione ao longo da vida. E aí você pensa, como assim? Como é possível isso, não é? Então, por conta Eu disso... também quero, você fala assim, não é, entendeu? O grande medo das famílias é que a criança, de alguma forma, sofra injustiça. Né, que o coleguinha tenha mais oportunidade, seja pelo motivo que for. Desde se todo mundo está igual, é o treinador que está escolhendo mais, que gosta mais daquele, enfim. Né? Então, essa é a grande característica. Eles querem evitar a frustração a todo custo. Né? E aí parece que não é claro para essa geração atual que nem tudo aquilo que é doloroso é prejudicial. Né? Exatamente. Então, eles evitam tudo que é dor. E aí, por conta disso, de qualquer classe social, tá? Não tem distinção. Esse é o número 1. Né? Essa é a preocupação número 1. Uma preocupação muito grande das mães também é que se consiga acompanhar estudo, formação com a carreira esportiva. Então, as mães, de maneira geral, talvez tenha mudado um pouquinho agora, mas as mães, de maneira geral, entendem o esporte como participação, que é bom para a formação. Mas não é profissão. Não é profissão. Então, eles precisam muito fazer esse entendimento de que é possível equilibrar as coisas. Né? Tem várias preocupações. Os pais se preocupam muito com essa questão da injustiça, se preocupam muito, às vezes, dependendo, aí é um pouco mais das classes que têm mais dificuldades, de conseguir sustentar, né, o processo, de repente, transporte, alimentação. Será que vai conseguir, por conta disso, não vai ter nenhuma injustiça? Será que por conta disso não vai perder alguma coisa? De maneira geral, as preocupações giram em torno disso. E uma coisa que meu pai falou, né, que eu falei, pai, mas você não se preocupava? Porque ele falou várias coisas. Ele tinha medo que eu fosse assaltada, ele tinha algumas preocupações, né? Mas ele falou, eu falei, você não se preocupava que eu me frustrasse? E eu lembro que ele usava um óculos abaixado, e ele falou, oxe, claro que não, né? É assim que se faz na vida, né? É assim que alguém se faz na vida. Como que eu vou tirar isso de você? E para ele foi tão absurdo de ter perguntado, só que para os pais hoje é o que eles mais procuram, essa hiperproteção. Né? E eu acho que essa é a grande diferença, né, das famílias lá atrás, né, de 30 anos atrás, né, para essa geração agora. Então, é uma geração hiperprotegida que quando cai, né, no mundo real, sofre muito. E eu acho que o esporte, Cláudia, é a porta de entrada hoje. Por isso que eu digo que ele é educacional, ele é de desenvolvimento. Ele é o primeiro lugar que a criança vai ter a chance real de ver que o mundo não é aquele... Né, bloqueia, se você não gostar, bloqueia, se você não, né, exclui. Ou então você tem load, né? Dá um download, é isso, tá tudo certo, dá um del, né? Dá um del para quem você não quer. E aí você vê que não é assim, né? Não é que tudo é lindo, né? Eu falo que é um mundo de hipérboles agora, né? Então, e aí os pais falam muito assim, ó, é muito engraçado, porque eles falam, e o que você deseja? A gente está falando das dificuldades, e o que você mais deseja, né? Para o seu filho, para sua filha e tal. E aí você imagina, né? Tô falando de basquete, já fui em várias outras modalidades. Você imagina, sei lá, né? Você contar uma história junto do esporte, fazer parte desse processo, representar o país. Não, eu desejo que meus filhos sejam felizes. Sim, mas entendi, claro, todos nós desejamos, mas felicidade é coproduto, né? Não, tem todo um processo aí no meio. Como é que a gente faz? Tem a realização de alguma coisa. Né? Como é que a gente faz com esse processo? Quais são as ações ali que você deseja? Que tipo de pessoa você quer formar? E eles têm dificuldade de responder. Assim, que tipo de pessoa chega a essa felicidade aí que você busca? Eles não sabem responder. Muitos não sabem responder. Então, no fundo, a gente está torcendo pelas nossas gerações. Eu acho que isso é o reflexo do que a gente está vendo, né? Exatamente. A gente tem... Né? Eu brinco com a ideia... Não sei se eu escrevi isso para você, a brincadeira da máquina do tempo, né? Mas daqui a pouco eu conto, se você deixar. Não, deixo, com certeza. Eu só queria que você falasse dos atletas, do padrão dos atletas, dificuldades e dos treinadores, só para a gente fechar esse ciclo. E as aí, características, né? Hold on the spot. Você vai me contar agora, depois. Assim. Tá certo. Bom, treinadores, eu acho que... É engraçado que eu acho que da tríade,
os treinadores são os mais parecidos de 30 anos atrás para agora, né? Então eles continuam sendo, no Brasil, né? Estou falando aqui de Brasil, eles continuam sendo pessoas abnegadas, em grande parte foram envolvidas com o esporte de alguma forma, seja de alto rendimento, seja participativo, mas de alguma forma, né, eles tiveram um envolvimento ali. Normalmente são pessoas que têm uma mentalidade de que professor e treinador não que necessariamente precise ganhar mal, mas ele é um sofredor, então ele tem que trabalhar muito. É muito comum a gente ter colegas, como eu já tive, 3, 4 empregos, agora eu tenho 2, ainda tenho projeto. Então tem essa característica assim, de muita filantropia, na verdade, né? Eu acho que isso limita um pouco, inclusive, o nosso Porque desenvolvimento. acaba virando uma dificuldade, né? Exato, porque você pensar de maneira empreendedora, né? Passa a ser, às vezes, mal visto, inclusive, né? Porque, enfim. E aí a gente tem essa característica, mas de maneira geral são pessoas que gostam de pessoas, que querem que o outro se desenvolva, que desejam muito que seus times, suas crianças, seus atletas se destaquem, né? Sim. E que buscam desesperadamente por reconhecimento, né? Quando eu fiz a pesquisa com os treinadores, o número 1 não foi salário, não foi a condição dos materiais, aquelas coisas, não foi isso, né? A reclamação número 1 é que nós, né, a gente se percebe aqui no esporte com pouco reconhecimento, tanto dos colegas, especialmente dos supervisores, assim, das pessoas que estão acima, né, e das famílias com quem a gente trabalha e com os filhos, né? Então, o reconhecimento é uma necessidade, assim, né, dos profissionais, né? Acho que as dificuldades são justamente questões salariais, a gente acaba tendo que ter 2, 3 empregos para poder ter uma vida mais razoável, né? E por conta disso a gente tem pouco, né? Os treinadores reclamam de ter pouco tempo para viajar, para se capacitar, para ir para fora do país, trocar ideia com outros colegas, conhecer outras realidades, né? Então, essa é a realidade dos treinadores e que eu vejo hoje que entendem pouco ou talvez não tenham se aprofundado neste momento, né? A gente não foi formado para isso nas faculdades, acho que você pode me dar essa opinião, inclusive, Cláudia. A gente foi formado para um cenário. A gente é muito bom tecnicamente, tal, mas a gente foi formado para aquele cenário, né? Que vinha de muitos anos. A gente não foi preparado para mudanças de cenário. Claro que ninguém podia falar o que seria o cenário agora, mas a gente não foi preparado para mudanças, a gente não foi preparado para transformações, para buscar soluções, né? Exatamente. E aí a gente está tendo muita angústia, né? E insistindo em replicar modelos que, no meu ponto de vista... E que não dão certo. Modestamente, no meu ponto de vista, estão fadados aí a não funcionar cada vez mais, né? Exatamente. E tem uma coisa também que, assim, só, né, para acrescentar para você, eu vejo que uma das dificuldades muito grandes, né, de todas as pessoas que são treinadoras é que elas não têm tempo para estudar. Exato. Entendeu? Você tem 3, 4, 5 trabalhos, você chega em casa morto e você não tem tempo. Você não tem tempo para ler, você não tem tempo para assistir um vídeo, você não tem tempo para fazer as coisas. O que é bem diferente daqui dos Estados Unidos, porque aqui nos Estados Unidos, para você conseguir um trabalho, né, de ser técnico de uma seleção da universidade, você tem que estudar. Né? Sim, sim. E assim, eu vejo os caras, eles não dormem. A partir do momento que eles viram técnicos, ou seja, do time de basquete, do time de voleibol, pode até não ser assim, né, Pac-10, igual, por expressivo exemplo, demais. Expressivo demais. A Tara Vanderveer, que é a técnica, foi a técnica da seleção americana, né, que ganhou medalha de ouro contra o Brasil, né, em 96 em Atlanta, ela tem uma carreira de Stanford que ela nunca perdeu um Pac-10, que é a conferência das 10 universidades da região. Ela nunca perdeu desde que ela... Mas essa mulher estuda e trabalha, ela não tem outra vida. Né? Mas vai ver quantas noites de sono ela deve ter perdido, né? Porque... Exatamente. E assim, e outra coisa, ela só tem um trabalho, né? Então é uma coisa que eu vejo também. E quando você fala que a gente na universidade prepara para o cenário, a gente prepara para o cenário, né? Antigamente a gente ainda levava os alunos para as escolas, observava os alunos nas escolas, observava os alunos nos ginásios, observava os alunos na sua prática profissional. E enfim, hoje em dia nem isso mais é, porque não.
né? Enfim. Mas não quero entrar nesse assunto com vocês, porque eu sou muito contra isso. Aqui, meus alunos têm que fazer 300 horas de escola. E aí tem que juntar com as outras 300 horas da licenciatura deles, que é um processo separado, né? De especialização e tal, mas são 640 horas. Olha só. Engraçado. Desculpa, deu um atraso aqui, cortou. Desculpa, Cláudia, te cortei. Não, vamos, porque a gente falou dos treinadores, dos pais. E dos atletas. Isso. Os atletas, as então. Dificuldades, Eu acho que as maiores dificuldades dos jovens atletas, eu acho que o que muda, né? Quando eu jogava, eu era atleta de ponta, ficava na ponta do banco lá, era a quarta, quinta escolha do treinador, tô brincando, né? Mas quando a gente jogava e fazia uma bobagem, só ficava sabendo ali os colegas ali que estavam na quadra e o pessoal, a turminha da escola, do clube, ficava sabendo. Hoje em dia, eu acho que a pressão, a grande dificuldade do jovem atleta é que ele sofre uma pressão muito grande e uma opressão muito grande com relação aos seus próprios erros. Então, os jovens atletas hoje têm medo de errar. Eu acho que esse é o maior medo de todos eles. Mas esse é o processo de aprendizagem. Então, ao negar isso, né, normalmente as atletas chegam e falam assim, eu não quero mais, eu já tentei de tudo. O de tudo normalmente são 3 ou 4 tentativas e aí nunca mais ela vai para a sexta e nunca mais ela tenta, né? Ou ela tentou lá uma temporada, 3, 4 jogos e aí quer largar a modalidade. Mas eu acho que a grande dificuldade hoje do jovem atleta, de maneira geral, e não é só basquetebol, não saber, não estar preparado para lidar com o seu próprio erro, né? Não ser resiliente. Então essa é a maior dificuldade, mas talvez não seja mais perceptível para eles, né? Eu acho que a dificuldade deles, perceptível, né? É o pertencimento ali, ganhar o reconhecimento dos pais, dos treinadores, dos colegas, né, dos seus pares. Eu acho que é até mais importante do que dos treinadores. Eu acho que primeiro são dos pais ou dos responsáveis, depois dos colegas, né? Depois de nós, treinadores, né? Então, eles passam por esse processo e não conseguem enxergar o próprio desenvolvimento, né? Através dos seus próprios erros, através de uma comparação com ele mesmo, né? Então, eles têm essa dificuldade. E aí tem dificuldades muito específicas do basquete, né? Então você tem atletas hoje, eu chamo disso de tirania do agora, né? O atleta pensa em resultado porque a gente tem uma cultura de resultado e a gente tem eu digo que esse grande problema, né, de confundir que a nossa performance, né, motora, o nosso desempenho possa determinar nosso caráter, né? Então a nossa cultura fala isso, né? Então de modo que se o atleta não for um bom atleta, ele acha que não é boa pessoa. O treinador, se ele não for um bom professor ou um bom treinador, ou a equipe não for bem, ele não é bom treinador, não é boa pessoa. Né? De modo que a maioria de nós quer ser boas pessoas. E a criança também quer. Pelo menos a grande maioria quer. E aí, lógico, ele fala, bom, se eu for mal no treinamento, na quadra, vão me ver como má pessoa, então é melhor que eu não erre. E aí ele foge, né, desse processo. E eu acho que é uma pressão muito grande hoje em cima das nossas crianças, né, nesse sentido. Então, a baixa resiliência, a baixa paciência, a tolerância, que tem muito a ver com o efeito Google, né? Eu chamo de efeito Google, né, que é um termo americano, inclusive, do Timothy Elmore, não me lembro agora o pesquisador que usou o termo, que eu acho muito interessante, né? Porque é um mundo de conveniência, de velocidade, mas que está perdendo algumas habilidades humanas que estão lá refletindo nos nossos jovens atletas. Então, eles são menos resilientes e, por isso, eles evadem mais, eles desistem com mais facilidade, né? Então, dentro da quadra, eles têm problemas. Se ele não joga muito, ele quer desistir. Né? Se ele joga um X, mas o colega joga 1 minuto a mais, ele também não quer, né? Não quer. Os familiares, se vê que eu estou no banco e não estou jogando, já vai tirar satisfação, já chama o advogado e já vai advocar lá junto com o treinador. Né? Então a gente tem uma série de questões que se resolvem assim, que se acredita que vai se resolver com esse tipo, né, de pressões e tal, que tem tudo a ver lá com a dificuldade de lidar com dificuldades, com os erros, né? Com entender que o mundo não é assim tão simples, que a gente tem que batalhar, tem que conquistar seu espaço, né? Então, e essa é a grande virando um paradoxo, né? Porque os pais não querem que a criança se frustre. Exato. Mas, ao mesmo tempo, não quer que a criança seja, como é que fala?
Não quer ser que lute, né? retirada de quadra para poder aprender a não se frustrar, não é? Exato, exato. Entendeu? Né? E aí vira uma Exato. coisa, né? E só vai ficar resistente, né? O erro, a frustração é no momento que você passar por aquilo, né? Eu não uso scout com as minhas pequenas, né? Eu tenho ajustado alguns scouts, porque aí a gente vai com dados estatísticos, com criança. É muito rico o scout, mas para Sim. adulto, né? Para jovens que já entendem aquela dinâmica. A minha criança, ela olha, ela não quer ver. Ela não quer ver risquinho, ela não quer ver pontinho no erro. Então ela erra uma vez, ela não vai mais, porque aí na cabeça dela não vou ter pauzinho lá nenhum, não vou ter marquinha nenhuma no computador, né? Então eu mudei. Com a minha criança eu falo assim, a gente vai ver o scout, mas quando você tiver tentado 30 vezes ir para sexta, não interessa se foi certo, eu não quero saber se foi certo ou foi errado. Depois que você tentar 30 vezes, a gente começa a falar de estatística, porque você arremessar 2 bolas vai falar de estatística. Não tem nem 10 para dar uma porcentagem, entendeu? Essa estatística começa a partir de 100. Não, eu fiz 2, acertei uma, errei uma, você é 50%. Pelo amor de Deus, estamos falando de criança, né? Então eu falo, quando você tentar 30 vezes, né? E isso funciona, né? As minhas pequenas agora nos últimos anos é engraçado, que às vezes elas passam do meu lado assim na quadra e falam, 11ª, tá marcado aí, que errou. Eu falei, não interessa se deu tabelão, se não deu. E surpreendentemente, quando elas começam a entender isso, né, que é preciso ter o volume, que é preciso tentar, que é preciso refinar, né, as práticas, o nível sobe, né? O nível naturalmente sobe, né? Então, eu falo para elas, vocês querem ir para o nível de cima, você tem que ser muito boa no nível que você está. Não interessa se é só bater bola para frente e para trás e fazer uma bandeja que você sabe, mas fique incrivelmente boa nisso, né? E aí essa é a grande dificuldade. Eu acho que o sonho deles ainda é ser reconhecido, não necessariamente as representações, né? Os garotos falam muito de NBA, as meninas falam de estudar fora hoje, né? Então a grande graça, né? E falar muito também do WNBA, das possibilidades Exato. de Bolsa Atletas, estão falando demais. Até eles estão pensando até num Bolsa Atleta no Brasil, que seria uma possibilidade e tal. A gente tem, né? O que é bacana, tudo, eu acho que tudo agrega, né, Cláudia? Mas não pode ser só isso, né? Eu imagino assim, eu vim da ponta do banco, eu sou atleta de ponta do banco. E eu tenho muito benefício, né? Eu me formei, eu sou a Leminati através do esporte, eu quero que outras crianças também sejam, eu quero que qualquer um que passe na prática tenha benefícios tão grandes que replique isso na área que quiser, seja dona de casa, com seus filhos, com a excelência dentro de casa, seja na profissão que você escolher, não me interessa, né? Eu quero que você faz que o busque... melhor para você, não é? O melhor Exato. É o alto desempenho naquilo que você faz, né? No nível que você está, com aquilo que você tem. Então, mas é uma longa discussão, né? Para discutir diferente, eu fui procurar empreendedores, né? Eu fui justamente por conta... Exatamente, essa era a minha próxima pergunta. Quando eu entrei naquela angústia, aí eu conversei com colegas e eu falei, poxa, conversar com os amigos acaba, por mais boa vontade que os colegas tenham, a gente está de novo na mesma perspectiva, na mesma formação acadêmica, né, no mesmo universo, não importa se você tá, um ganha mais, um ganha um pouco menos, mas era a mesma perspectiva. E eu perguntei para um amigo, né, que não era da área, eu falei, quem resolve problema? Eu estou com um problemão. Aí ele falou, empreendedor. Eu falei, como assim? Empreendedor faz isso, empreendedor detecta problema, né? Se tiver alguém aí da DM, detecta problema e estuda uma solução, procura alguém e gerencia uma solução, seja inovadora ou não. Interessante, onde é que eu acho isso aí, né? E aí eu comecei a estudar, enfim, fui pesquisar, Sebrae, fiz cursos, fui fazer tudo, né? Gestão, administração, financeiro, até eu cair na linha do digital, porque eu não queria sair das quadras, né? A gente tem pouco tempo, tá viajando, não dá para ficar estudando. E aí essa coisa do digital foi interessante e eu entrei num grupo de empreendedores, que seriam empreendedores já masters, né? Esses grupos caríssimos aí. Eu entrei num grupo jovem, eu quis que fosse um grupo jovem no Rio de Janeiro. Ah, que legal! De marketing digital. Entrei no que eles chamam lá de mastermind, custa uma fortuna, mas eu não tinha empresa nada. Eu queria entender a mentalidade deles, eu queria saber como que eles resolvem as coisas. E jovens, né? O líder lá, o mentor de negócios lá, na época tinha 26 anos, é um amigo agora, pessoal aí, o Pedro. E aí eu entrei, para mim isso foi um grande divisor de águas, porque aí a gente muda a perspectiva, a gente entende a nossa problemática
volta para a nossa pedagogia, né? E volta para a história da máquina do tempo, né? Que eu vou te contar aqui. Porque a gente também tem que ver as coisas e botar de lado um certo romance. Porque Exato. o esporte, né, ser um esporte competitivo, ele tem que ter resultado. É isso. Não Sim. é? Ele tem que ter disciplina, tem que ter resultado, ele tem que ter estratégias que tenham sucesso, ele tem que ter uma Tem que produção. formar, E exato. nada melhor do que aprender com os empreendedores mesmo, entendeu? É, E business mind, assim, eu acho que é isso aí. essa é a ideia, não é? Inclusive o Porque grupo é isso aí, chama mentalidade é, empreendedora. sem perder a pedagogia, né? Sem perder o Exato. fator educacional. Porque, assim, Perfeito. eu sempre digo que o esporte ele é educacional por própria natureza, né? Você Uhum. entra dentro de uma quadra, você tem que conviver com pessoas, você tem que aprender as regras de conviver com aquelas pessoas e fazer pontos, E né? conquistar seu espaço, E né? conquistar seu espaço e ter uma estratégia que seja uma estratégia vencedora. O que não pode ter essa coisa de bater no outro para poder tirar vantagem, que até isso é interessante. Né? Sim, são. A gente ter aí as soluções do próprio esporte, da própria técnica, né? De ser o melhor para poder ter sucesso, mas sem essa coisa de passar a perna no outro, de passar por cima do Exato, outro, de machucar o outro para tirar vantagem. Né? Muito exato. interessante. Mas me conta a história. Não, é que eu sempre conto lá na palestra, né, da máquina do tempo, até para falar da tríade, né? Eu falo assim, Uhum. imagina que estamos aqui, eu e Cláudia, vamos entrar na máquina no túnel do tempo e vamos para a década de 80. Não vamos nem para a década de 70, onde está seu filme, o seu livro, porque a gente não tinha nem celular lá, então vamos para 80, que já Uhum. tinha o advento ali, o início, Isso. né? E aí voltamos hoje, encontramos alguém lá, e aí a gente mostra um celular como esse que você está usando, que eu estou usando, mostra para aquela pessoa da nossa idade, da mesma, enfim, professor também, e você mostra para essa pessoa, olha só o que vai acontecer daqui 30 anos. Olha o que vai fazer um celular, olha como vai ser a tela. Você vai poder conversar com o mundo, você vai poder assistir filmes, você vai poder educar seus filhos, você vai poder fazer o que você quiser, você vai poder aprender tudo. Vai ter um tal de Google que vai mostrar tudo para você e tudo mais, né? A pessoa vai enlouquecer, ela vai achar aquilo família Jetsons e vai falar, meu Deus, que demais, nossa, olha a diferença. E vamos supor que ela seja uma pessoa assim, atualizada, então ela está com aquele celular de flip que pesa um tijolo, né? Ela fala, nossa, que sensacional. Legal. Então você fala, a pessoa vai ficar enlouquecida, né, da década de 80. Aí a gente pega a mesma máquina e a gente vai visitar uma escola da década de 80, né? E comparado com a nossa escola de hoje, não dá risada. Você, a professora, sabe. A gente quase não vê diferença, com exceção que você vai ter lá um data show, talvez. Algumas escolas, ok, já estão talvez com uma lousa digital que vai para o celular da criança, mas o modelo, você ainda tem carteiras seriadas, e você tem uma lousa, e você tem, não é? E aí a pessoa lá, eu mostro para o mesmo professor, vou te mostrar a escola em 2020. Ele vai falar, nossa, né? Caramba, não mudou nada. Não mudou nada, né? Não mudou nada. Então, é assim que eu vejo, né? E você pega um pai, mãe, um familiar, como os seus bisavós ensinaram os seus avós, e funcionou. Seus avós ensinaram seus pais, funcionou. Seus pais ensinaram você, ainda funcionou. Agora, se você for ensinar essa nova geração, muita coisa já não funciona mais. Não funciona. Não é? Então, se você olhar 30 anos atrás, você vai ter lá, desde ainda a famosa palmatória talvez ainda existisse, mas você ainda vai ter vários modelos ali pedagógicos e tudo mais, dos pais, não estou falando dos treinadores, não. De educação em casa dos pais, que mudou completamente para hoje. Mas os treinadores estão igualzinho à sala de aula, Cláudia. Então é isso que eu convido os pais a refletirem. Sim. Como é que faz, né? Se a tecnologia mudou nessa monstruosidade de velocidade, né? Se as famílias mudaram, até a formação das famílias é outra, se a gente pede, clama o tempo todo por aberturas, por entendimento, por igualdades, né? Como é que a gente vai replicar? É questão, assim, eu vivo uma realidade aqui que eu, às vezes, quando recebo, né, as pessoas do Brasil, mas como que você resolve este problema? Né? Eu te contei porque é exatamente isso que você está falando, essa briga da discriminação, essas coisas. E a gente ainda no Brasil,
a gente tem uma realidade que ainda, se a gente retroceder, né, desde dessa eleição aí, a gente retrocedeu uns 10 anos aí, porque a gente conquistou muita coisa, a gente conquistou muito um processo de reconhecimento das pessoas, de tratamento de dignidade, respeito e etc. Né? E hoje em dia, no Brasil, ainda se tem as crianças que discriminam umas às outras, baseado, né, nas suas orientações sexuais ou na sua forma de vestir. Né? Aqui, eu não tenho isso. Aqui em São Francisco, É mais aberto. Na cidade de São Francisco são 120 línguas faladas. Uau! Dentro do meu campo são 60 idiomas. Uau! Então, você já tem um problema da língua, da barreira da língua e etc. Conversar. A outra coisa são os códigos educacionais, que tem alunos que já se definem como LGBT, e eu já tenho alunos que já estão trocando o nome, né? Assim, dentro da universidade vão ser professores de nome trocado, que já ensinam alunos na escola, na rede pública, né, de quinta até a nona série, e que os meninos já estão trocando de nome, as meninas estão trocando de nome. Se estão indo de meninos para meninas ou de meninos para meninos, já estão trocando de nome. Então, como que fica essa educação, né, dos pais que já recebem código da escola? Olha, dentro dessa escola não tem discriminação, nós temos 4 tipos de banheiros, nós temos isso, e isso não vai ser tolerado. Agora, como que isso acontece no Brasil, né, hoje? A gente ainda está anos-luz disso, Cláudia. Não é? Eu fico pensando nisso, assim, quando fala de gênero, quando fala de questões difíceis. A questão da droga, por exemplo. Né? Sim. Bem difícil, né? Dessas coisas dos pais aí. Mas ainda bem que a gente tem você, né? Não, imagina, temos muitas pessoas, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar essa coisa agora da internet para reunir. Eu acho que nós somos muitos, Cláudia. Mas até culturalmente a gente foi, assim, talvez educado para ficar cada um no seu cantinho, para ter vergonha ou medo, né, de colocar sua voz e tal. E aí muita gente faz muita coisa boa, muita gente tem ideias boas, mas a gente não conecta, né? Como acontece em Brasil e América do Sul, por exemplo. Agora tem os grupos aí, né, que estão se formando de América do Sul, né? Eu acho isso muito rico, mas historicamente o Brasil acaba ficando isolado, né? Como se fosse alguma coisa só por conta da maioridade ali de território, como se fosse maior, né? E não é, né? Eu acho que a gente tem uma cultura muito rica aqui para trocar em volta com os colegas, né? E essas questões, essa questão de gênero, eu posso inverter e fazer uma pergunta para você, claro. Cláudio? Porque sabe que uma das coisas... É sua. Imagina, que isso. Eu comentei com você que eu tenho o prazer, o privilégio de aqui em São Caetano, né, ter participado do grupo aqui do pessoal que é das veteranas daqui, né, então tá a Norminha, a Alzinha, enfim. Eu tô ali quietinha no grupo, participo, né, a Thaís, enfim, a Wanda, e é um prazer gigantesco, né, então, assim, a minha geração, né, cresci vendo a geração da Paula, da Hortência e todas essas meninas, né? Mas essa geração anterior é incrível, né? A Laís, eu tive o prazer de conviver com a Laís, de trabalhar em Santo André, com a Arilze e com a Laís, né? Um ícone pra gente, uma referência gigante. Mas o que eu acho mais impressionante, assim, eu sou muito fã de toda a geração da Paula, eu sou suspeitíssima para falar, mas essa geração anterior, né, esse bronze que a gente tem e que vocês contam com uma propriedade incrível, o mais legal, assim, o mais forte que eu acho é que são pessoas que conquistaram, né? Elas conquistaram num período de ditadura, né? Você está falando em relações de gênero, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora porque eu leio tanta coisa, mas exatamente anterior à ditadura a gente tinha já um início de abertura de discussão de gênero, de identidade, né? A gente começou já, né, na década de 60, e isso tudo morreu durante os 20 anos, né, na ditadura. As meninas, né, a gente pode dizer, as meninas, em 71, elas ganharam um bronze, a primeira medalha nossa, no meio disso. A geração da Paula cresceu na infância e adolescência, né, durante um período militar. Foi até 85, não é isso? E a gente tem... Até 85. E a gente tem a nossa geração, né, que a gente chama aí de ouro, começando aí em 91, vamos considerar
Sim, Cuba, vai, o Pan-Americano, vai, a gente tem vários outros títulos aí sul-americanos, né, que são campeonatos mais aqui regionais, entre aspas, né, do nosso continente, mas em 91 descambou, né, porque daí vem Cuba, daí vem 92, e aí foi vindo até 2000 e pouco, lá e 6, acho, né, acho que foram 12 anos ali, né, que a gente ficou entre os 4 o tempo todo. E é engraçado, né? Porque eu fico pensando nisso. Depois disso, depois quando elas começaram a ter todo esse volume, a gente começou de novo a discutir questões não só feministas, mas de ganhar mais espaço e tudo mais. E eu vejo um encolhimento agora, né? De novo. Tem um E eu novo falo, encolhimento. caramba, será que a gente vai demorar mais 26 anos, né? Para Deve que crescer não. de novo? Então, é preocupante, né? Porque falei, será que lá na década de 60, se não tivesse parado isso tudo, né? Onde a gente já poderia estar, né? Nas conquistas de tudo, né? De todas as lutas aí do feminino, que, claro, respingam aqui na gente no basquete feminino, né? Não tem como fugir disso, né? Então. A gente tem um movimento na história, e assim, uma das coisas que mais me fez estudar história na vida é que eu me lembro muito bem, a Roberta Park foi minha orientadora, né? E assim, foi uma mãe para mim o tempo todo que eu morei aqui nos Estados Unidos. A gente trabalhava muito juntos. Ela já estava com seus 80 e poucos anos, e assim, é uma pessoa que eu religiosamente almoçava às quartas-feiras. Uau. E, ultimamente, como assim, eu ia para lá às quartas, mas aí eu ia também no domingo, porque eu ia levar o almoço dela de domingo, e a gente passava o dia junto. Quarta-feira era o nosso dia de trabalho, ia almoçar juntos, mas era religiosamente desde 2000. Eu tive 2 anos que estava no Brasil, mas passei as férias de verão aqui com ela. E quando eu vinha para cá, eu morava com ela, ficava na casa dela. E a Roberta é uma pessoa que começou a história do esporte, né? E uma historiadora com uma visão antropológica muito grande. E até eu fiz 1 ano de pós-doc no Brasil, informalmente, com a Lida Schwartz, e que me deu a base antropológica da minha pesquisa. E quando eu fui estudar com a Roberta, eu não tive muito problema, porque eu via a história como essa coisa antropológica. Então é como se fosse uma espiral, e ela falava sempre para mim, a história é uma espiral. Ela vai sempre passar no mesmo ponto, mas em um nível acima. Uhum. Então, você vai sempre ver os fenômenos se repetindo, com um Interessante. nível diferente de experiência e análise, né? E que é o que a gente vê, por exemplo, a questão do esporte, né? As mulheres são invisíveis para a mídia, né? Você tem lá 4% que dá a coisa para elas. Então, aí tem uma época que as mulheres sobem na mídia. Aí chega a 6%. Mas a gente está sendo generosa. 50% de aumento, né? 50% de aumento. De 4 para 6, 50% de aumento. 6%. Aí depois volta, cai. Uhum. Então, o movimento feminino, ele é um movimento que ele sempre vai ser atachado. Porque quando as mulheres eram as matriarcas e que mandavam no mundo através dos conselhos, da sabedoria, tem um livro fantástico que você tem que ler, assim, que chama Tá aqui na A mão, Cidade e a Pedra, do Richard Sennett. Anotado. Não, Carne e a Pedra, desculpa, A Carne e a Pedra. A Carne e a Pedra. Richard Sennett, o Sennett dele é com um S, 2 N's e 2 T's no final. Anotado. E na Carne e a Pedra conta essa história, dessa coisa do matriarcado que foi completamente atachado pelo patriarcado e que faz com que exista esse movimento que é um movimento de infla e murcha, infla e murcha. E tudo é através da educação. Quanto mais oportunidades você der à menina de empoderamento, né, mais ela vai se empoderar, mais ela vai crescer, mais ela vai requisitar o seu espaço. Mas aí o que acontece? Como a mulher é um bicho muito sensível, muito, né, essa sensibilidade da flor da pele, as chantagens das situações faz com que ela se recolha para proteger a sua cria. Então agora talvez o que esteja acontecendo é um recolhimento, mas vai haver um burst de novo.
Tomara. Então, entendeu? É o que a gente espera. Como se os loucos todos saírem do poder e esse Covid acabar, talvez a gente consiga fazer isso aí. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas não, isso é. na verdade era isso mesmo. Eu queria até ouvir que com toda essa expertise que vocês tiveram, né, com essa pesquisa incrível aí com essas pessoas, né, eu imagino que você tenha também o acompanhamento do nosso cenário atual, né? E eu, assim, de 10 anos para cá, consigo ver essas diferenças dos pais, né, das crianças. Eu adoraria ouvir essa sua opinião, né? O que essas mulheres incríveis ali, porque elas não jogavam só contra os adversários, elas jogavam contra uma série de coisas De que estavam coisa. acontecendo, né? O que muda em relação a essa mulher de agora, né? Essa atleta de agora, né? O que você acha que... Eu acho que tinha mais dificuldades ali, Sem entendeu? dúvida. Então, por exemplo, você tinha muito mais dificuldades, mas você existia também, por exemplo, quando a gente conversa com a Delcy, com a Norminha, a Nilza, a Nilza foi uma pessoa com quem eu conversei muitas vezes. Acho que eu mais conversei com Nilza, Norminha e, e Marlene, né? Porque a Marlene era muito pai, né? Assim, pai e mãe das meninas. Ao mesmo tempo que ela era capitã brava, ela também era mãe, com aquela generosidade dela, aquele tamanhão dela e tal. E existia uma dificuldade muito grande que não era uma dificuldade conceitual, era uma dificuldade de experiência. Uhum. Então, era a experiência da família, que não dava apoio, porque a menina era masculinizada. Era a experiência de ser discriminada nas ruas, porque ela usava calça comprida e mulher naquela usava saia. Então, era uma experiência. Então, essa obstinação de continuar, e também por uma questão de inteligência, você vê, elas não foram tão bem sucedidas só por causa de uma obstinação. Todas elas eram muito inteligentes, todas elas Uhum. estudavam e todas elas queriam uma vida diferente para si mesmas. Né? A Maria Helena, por exemplo, o que faz a Maria Helena ter sido uma técnica tão bem sucedida? A visão da Maria Helena e da Heleninha. Eu pego todas essas meninas que estão nessas escolas aqui, eu viajo o interior de São Paulo inteiro, onde tem basquete. Eu pego as melhores meninas e monto minha coisa de base. A minha seleção, ela vai ser aqui assim, mas eu vou ter, se essa machucar, eu tenho essa, se essa machucar, eu tenho Sim, essa, entendeu? sim, sim, sim. E aí é uma coisa de experiência mesmo. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade conceitual, a gente fala muito, a gente tem muito discurso, a gente tem muito livro, a gente tem muita coisa. Mas as meninas não experimentam essa dificuldade, sabe? Assim? Sim, Então, é como se tudo mais fácil. A internet é muito mais fácil. Você xingar alguém pela internet, você não vê a cara do outro. sim, sim. Não é assim, os bullies, né, cyber bullies aí, Uhum. fazem o que fazem com as meninas, que são de uma crueldade absurda, não é? Mas a minha análise também com relação à CBB, que eu acho que a CBB também passou por uma coisa, um período muito difícil. Sim. Quando aquele site da CBB saiu do ar, eu falei assim, meu Deus, como que pode isso sair do ar? Era um dos sites mais completos. Você tinha súmulas de 1946, entendeu? Você tinha história A de cada história, né? jogadora. A Você vai ali história. e deixar Uhum. aquilo sair por falta de pagamento, entende? E aí, como que se pode também financiar qualquer coisa? E aí eu entendi, por exemplo, também, isso na live com o Miguel, é que houve também um não para as meninas quando eles ganharam o Mundial 94. Primeiro não foi para Maria Helena, né? A gente não vai ter você porque você está fazendo essas meninas ganharem e a gente não quer você aqui. Ela sai, porque as exigências delas não são cumpridas, entra o Miguel, e o Miguel fala, vamos fazer isso. Não. Vamos fazer isso? Não. Nós vamos investir nos meninos. E não investiu nem nos meninos, nem nas meninas. Uhum. E a coisa está aí, do jeito que está, mas é porque, infelizmente, também a gente depende desses órgãos para que essas coisas se façam.
né? Exato, A exato, gente tem, elas ganharam o Pan-Americano, mas não se classificaram para os Jogos Olímpicos, exato. não é? Então, não é atleta. Isso é Não, o que e as vai. meninas, eu conheço boa parte delas, algumas treinaram com a gente aqui em São Caetano. É uma luta diária, né? A gente teve é isso aí que você talvez também sirva para isso, né, Cláudia? É uma montanha russa, né? Tiveram um auge, né? E hoje a menina também muitas vezes tem que ser atleta e ser mais alguma coisa, né? Ela tem que voltar àquela linha do ter que trabalhar, que esse é o próximo passo. Se a gente for seguir nessa linha, né, de retrocesso, o atleta vai ter que trabalhar e treinar, né? É. E o que é uma pena, porque a gente tem uma história tão rica no feminino, né? Uhum. E pega as bases aí também o número de jogos, né? A gente pega internacionalmente o número de jogos de uma menina de 15, 16 anos e as nossas meninas, né? A culpa não é dos treinadores que estão lá no clube ainda tentando sobreviver, né? A gente não Exatamente. tem, não joga, né? Joga-se 15 vezes no ano. Né? Nos Uhum. Estados Unidos, as nossas meninas que vão para os Estados Unidos jogam 72 vezes numa temporada, né? Então, uma temporada de É. 4 meses joga-se 80 jogos, né? Uhum. Então a gente fica muito atrás mesmo. Tô tentando achar algum caminho diferente, algum Empreendedorismo, entendeu? É isso. empreendedor. A minha ideia, né? Agora a ideia da plataforma tá Ah, então, experimental, por a gente favor. lança em 21. O que aconteceu é que as palestras começaram a receber vários convites, né? Eu Uhum. comecei a fazer palestra paga, porque começou a profissionalizar aquilo, mas dentro das quadras ainda, tendo jogo, tendo viagem, tendo campeonato, tendo, né? Tendo Tudo um monte. mais, toda essa demanda. E aí, com a pandemia, eu já vim estudando essa história do digital, né? Uhum. A ideia foi, porque na minha cabeça, Cláudia, eu fico pensando assim, eu conversei com várias pessoas, com a Paula, inclusive, com vários amigos, eu queria encontrar uma forma autossustentável, esse é o meu sonho, né? Eu tenho um sonho coletivo e eu tenho um sonho pessoal, né? Uhum. É, e eu queria encontrar uma forma autossustentável. Nós somos funcionários em São Paulo, o Centro Olímpico é incrível, mas ele sofre essa descontinuidade, né, de gestão, sofre todas as questões do setor público, né, que é isso aí, é como uma confederação, enfim. E aí eu queria alguma coisa autossustentável, né, então, mas sem sair como é que eu faço isso sem sair da quadra, sem deixar minhas meninas, sem deixar o trabalho, sem deixar, Na como é que a verdade, gente assim, faz, né? tem uma amiga, assim, que eu gosto, aliás, nem é minha amiga, assim, ela é prima de uma grande amiga minha, mas virou minha amiga e uma pessoa que eu admiro profundamente, que se chama Leona Forman. A Leona, ela é brasileira, ela nasceu na China, ela é brasileira, ela morou nos Estados Unidos praticamente a vida dela inteira, ela era funcionária das organizações mundiais, não é OMS, ONU, da, Das Nações Unidas. das Das Nações Nações Unidas. Unidas. Ela Uhum. era tradutora de chinês, acho que português e tal. E ela trabalhou muitos anos lá. E ela fundou a Brasil Foundation, aqui nos Estados Unidos. E o sonho dela era ser como você, autossustentável. É, E a Brasil Foundation, ela fundou aqui para dar dinheiro para as pessoas com projetos no Brasil. Então, tem a mulher rendeira, tem uma que fazia alga, né? Montou um restaurante chinês, um japonês, etc, etc. E assim, ela não queria sair do que ela fazia, uhum. ler esses projetos, avaliar esses projetos. Mas ela queria que esses projetos se tornassem autossustentáveis. Essa é a grande. Como ela fez? Ela falou assim, então, aí Opa. o que ela fez foi assim, pegar umas pessoas que, como ela, tinham essa ideia Uhum. de fazer as coisas serem autossustentáveis, e essas pessoas começaram a trazer economistas, entendeu? Uhum. Financial advisor, sabe? Esses caras que trabalham Uhum. com seu dinheiro, que falam assim, ó, você deve depositar 10 por mês, quando você tiver 60, você vai ter 1 milhão e tanto. Uhum. Então, eles começaram a trazer esse tipo de gente para fazer trabalho voluntário de aconselhamento desses projetos, Interessante. entendeu? Uhum. Então, essas pessoas estudavam essas leis aí todas governamentais, né? Leis locais, governamentais, etc. Ela ajudou uma empresa de cinema
de cinema indígena no Brasil, eu não me lembro o nome, mas eles eram duas pessoas, um era câmera e o outro era diretor e roteirista. E hoje eles têm uma das maiores produtoras no Brasil de filmes indígenas foi dessa forma. E assim, os dois continuaram fazendo filme com esse dinheiro que chegou da Brasil Foundation. E aí esses economistas e tal ajudaram com que eles aprendessem como que era pegar o financiamento de locais, né, da cidade, da prefeitura, do estado, do governo federal. Hoje em dia, o filme deles tem um negócio de 5 ou 6 pessoas, até governos de fora. Internacionais, tá. Internacionais. Porque o que é necessário aprender é o que essas leis te dão. Né? Por exemplo, se você tem a Lei Rouanet, que vai te dar um certificado, você sai por aí angariando. Mas você, Alê, não pode sair. Sim. Você, Alê, não pode pegar o João, que é seu amigo, e pedir para ele captar. Você vai ter que contratar uma empresa. Então, isso já tem que estar no seu budget, entendeu? Sim. Então, assim, é aprender, porque tem muito dinheiro. O que a gente não sabe é como pegar esse dinheiro. É isso. Existe uma ciência por trás disso. Sim. Porque se não fosse assim, não teriam tantas empresas que fossem autossustentáveis, entendeu? Muito bom. Vou eu dividi essa experiência com você, espero que dê certo. Qualquer coisa. Na verdade, a plataforma agora é um programa de orientação, né? A plataforma eu vejo como a ponta do iceberg da grande ideia, né? Agora é um programa de 5 semanas de orientação para pais de jovens atletas. E eu quis levar as questões, exatamente o que você me perguntou, quais as questões mais comuns e ainda não as mais delicadas. Algumas que são um pouco mais sobre rivalidade, sobre relação com treinadores mais autoritários, sobre desistência, disciplinas e tudo mais, mas ainda não levar questões tão delicadas. Então a ideia é fazer um programa de 5 semanas, tem um workshop, que é a minha palestra, e eu chamo de fundamentos, são 140 ideias, cada uma com muita coisa dentro. E aí você passa por aquilo, que é o que eu chamo de alinhamento. Então, a partir dessa perspectiva, em 2021, a ideia é que todo mês eu entre com o que eu chamo de jornada, um novo tema. E aí, nesses temas, a gente trazer discussões um pouco mais, talvez pertinentes, talvez específicas, né? Mas depois de você, olha, a única coisa que eu gostaria é que você passasse por toda a ideia do programa, não precisa concordar, a ideia não é convencer nem converter, é só a gente alinhar o pensamento. Se isso não for legal para você, tá tudo bem, continuamos amigos, não precisa ficar. Mas se isso fizer sentido, a gente pretende discutir outras coisas que sejam importantes para alguns, mas que sejam relevantes para todo mundo nas reflexões. Então essa é a proposta, né? Mas essa é a ponta, né? Então a ideia é que isso, claro, seja um processo que seja recorrente, né? Que as pessoas vão entrando e os recursos reverter para os projetos do basquete. Eu tenho sonho, as pessoas têm sonho da casa própria, né, Cláudia, aqui no Brasil. Eu tenho sonho da quadra própria, então... mas eu acho que você está no caminho certo, né? Assim, o sonho a gente tem que saber como é que a gente faz com que ele aconteça também, né? Como diz no seu site, o sonho que se sonha sozinho é só um sonho, né? Então a gente tem que... E para minha surpresa, é engraçado, porque foram os meninos, eu falo meninos, né? Os empreendedores, que me incentivaram a falar, porque eu tinha até vergonha, né? Como é que uma professora com 3 empregos vai falar que quer ter o próprio clube ou a própria quadra, né? Eu adoro o lugar que eu trabalho, mas como é que se fala isso, né? Como é que fala que quer ter uma ação que possa ser replicada, mesmo se eu não estiver aqui? Porque a ideia é essa, que a coisa... As jornadas mensais sejam alimentadas eternamente, né? E como é que a gente faz? E eles incentivaram, Alê, você precisa falar. E quando eu comecei a falar, esperando que as pessoas rissem, ou falassem, tá maluca, para minha surpresa, muita gente brinca e fala, eu também tenho sonho da quadra própria. Eu falei, então a gente precisa de um banco para fazer o financiamento da quadra própria, entendeu? Vamos fazer o financiamento. Também precisa se unir também, por exemplo, eu acho que o Fausto... o Gianecchini, que está aí com a gente, o Fausto tem uma inteligência de negócios absurda.
Ele está em né? Franca, né? Ele está em Tá em Franca. Franca, entendeu? Então, assim, essa coisa de a gente se juntar também para aprender também como é que faz as coisas, eu acho que é muito interessante. E assim, com relação ao seu trabalho, Lê, eu assim, imagine quem sou eu para estar falando tudo isso, mas assim, o seu trabalho, ele é um trabalho de vanguarda, um trabalho Obrigada. extremamente necessário para o Brasil hoje, extremamente necessário para os pais, para que esses pais reconheçam essas crianças de alto rendimento e que reconheçam também esses sonhos, né? Eu quero que meu filho seja feliz, mas será que ele vai ser feliz sendo o médico que você quer que ele seja, né? Exato. Às vezes ele vai ser mais feliz sendo pivô da seleção brasileira, entendeu? Sim. Então, ou Ou então sendo então o que pivô ele do aprender clube. lá na quadra vai fazer dele um médico melhor, não tenha dúvida disso, né? Então, Exatamente. Então, assim, às vezes o trabalho que tem que ser feito é um trabalho de sensibilidade, que eu acho que você faz maravilhosamente bem. Adorei seus vídeos. obrigada. É tudo. E Aí eu fico muito lisonjeada, Cláudia, porque é tudo de celular, é tudo. adorei. Não, É adorei tudo. seus vídeos, gostei muito, trabalho muito bem feito, você fala muito bem Obrigada. e você coordena muito bem as ideias, e isso eu acho que para os pais é muito legal, né? Para os pais entenderem e tal. E assim, Mulheres à Sexta é um espaço super aberto para você. Poxa, Lá no site tem um lugar chamado Pesquisadores, aí tem um negócio que diz assim, divulgue seu trabalho, tá. tá? Aí é só você colocar o PDF lá e a gente publica nessa, Oba, na página lá para você, divulgue essa seu semana. trabalho, escreva seus textos, faça, põe lá, entendeu? Que eu tenho certeza que tem muito pai, tem muito atleta vendo. Ontem eu tive uma Bacana. conversa com as atletas do Marival e teve uma menina muito engraçada, colocou no chat assim para mim, acho que ela tem 12 anos, acho. Ela colocou Uhum. assim, sei tudo de basquetebol porque eu fui lá no seu site e fuço tudo. É isso, né? A geração tem que ter memória, né? A gente não tem um país É, sem memória, né? E é tão clichê isso, a gente fala, mas a gente não para pensar a profundidade disso, né? Significa que se é um país sem memória, ninguém vai lembrar de você amanhã, se você não trabalhar isso, né? não, eu acho que o Então, mundo é sem memória, é, sabe? né? Ontem eu assisti, não sei se você já viu, mas eu assisti Judy, que é o filme da Judy Garland. Não. É belíssimo. Assista. Eu chorei muito. Mas uma coisa que ela diz é o seguinte: a gente não julga um coração pelo tanto de amor que esse coração deu. Que é até uma frase do Mágico de Oz, né? Uhum. Que termina o filme. Mas pelo tanto que esse coração foi amado, né? Pelo tanto que a diferença que você fez na vida das pessoas. E é isso que você está fazendo aí. A gente só agradece. E se Imagina, eu que. puder ajudar, divulgar seu trabalho, colocar aí para frente, por favor, fique à vontade. Eu A que. gente tem o YouTube também, do Mulheres à Sexta. Se você quiser colocar vídeos lá, é só mandar. A gente quer Poxa, saber obrigada. de falar, viu? Assim, fique à vontade mesmo. E muito obrigada por participar. Sei que você é Imagina. Mas você tem Imagina uma aí. coisa que eu tenho que te contar. Você sabe que a Paula falou que ela é sua fã. Ah, para, né? Tá invertida aí a frase, hein? Não, Tá ela falou muito pra ela assim, invertida. olha, você tem que entrevistar a Lê, porque eu sou fã dela. Olha, ó, que responsabilidade, né? Que legal, né? Não, maravilhoso, né? Sabe aquela coisa de eu brinco com os amigos, né? Sabe aquela coisa de você ter o astro de Hollywood, que você é fã, já que você tá aí, né? E aí, de repente, você abre a porta do trabalho e você dá com a pessoa ali, né? Então, assim, eu tenho privilégio, né? Eu cresci vendo, sou muito fã, ela sabe disso. Mas Ela ter falou que é tido. verdade. Olha lá, acabou O de quê? dizer. Verdade, que ela é sua Ah fã. lá. Ah lá, ô Paula, fico com vergonha, isso aqui é demais isso. E é muito engraçado a gente ter trabalhado, ter tido a oportunidade de trabalhar junto, eu acho que é a coisa mais rica, né? Eu acho que é isso que é legal dos atletas em relação a gente, as pessoas que a gente admira. Uma coisa é eu ter crescido vendo o ídolo e tudo que representa dentro do esporte. Outra coisa é ter conhecido a pessoa, né? E poder chamar de amiga. Posso chamar a Paula de amiga? É, e ver a mesma admiração, né, a mesma dedicação na gestão, né, porque como gestora foi incrível para o Centro Olímpico, né,
de humor, de disposição. E assim, eu acho que isso só engrandece, né? Então, até quando ela recebeu o prêmio, ela tá aí, não vai me deixar mentir, quando ela foi pro Hall da Fama, né? Eu escrevi um texto para ela, representando as minhas amigas, né? Eu chamei de, não me lembro agora o nome do texto, mas acho que era Memórias de uma Torcedora Comum, né? E Ai, que fazendo um legal. paralelo aí da minha geração e o quanto a gente cresceu, né? Ouvindo Luciana do Vale e vendo a geração dela se formando, conquistando, e a gente buscando os nossos caminhos também através aí do esporte e tudo mais. Então, eu só tenho a agradecer, ela que me levou para o Centro Olímpico, espero poder estar representando isso. E estou tentando, né, Cláudia? Vamos. Nas minhas palestras, eu não vejo a hora de voltar para o tete-a-tete, né? Eu gosto de gente, então eu gosto de dar as Ai, palestras, né, exatamente. presenciais, né? Uma amiga lá do Corinthians, a Rosana, que é outra pessoa incrível para ser entrevistada. A Vânia do Centro Olímpico também, que passou pela seleção de Sim. base muitos anos, né? Mas Uhum. ela fala para mim, Ale, você vai lá, eu vou há 4 anos no Corinthians, né? Você vai lá, legal, os pais adoram, bate foto com você, não sei o quê. Ah, e depois começa aquelas coisas nos jogos e comportamento. Por que que você continua, né? Por que que você continua, Ale? Eu falei assim, Uhum. olha, Rô, eu sei que naquele momento tá todo mundo sensibilizado, todo mundo fala, aham, concordo que demais, mas na hora que a coisa acontece, né, com seu filho, com sua criança, a gente cai num processo cultural, né? Uhum. Mas o que eu tenho visto é que, sei lá, de cada 50, 60 pessoas que estão me ouvindo numa palestra, uma ou duas permanece trocando informação comigo. E Sim. permanece, de fato, com alguma coisa que transformou, que contribuiu. Então, a gente nunca sabe quem é esse um. É isso que eu falei para ela. A gente nunca Exatamente. sabe quem é esse um que está preparado para ouvir, né? Então, eu continuo. Quanto me convidarem para dar palestra, o quanto a plataforma puder crescer em 2021, convidei a Paula para fazer a primeira entrevista, né, dentro da plataforma, né, de atletas. Eu ia lançar agora, mas por conta da pandemia, os pais estão tão tensos, estão tão preocupados aí com toda essa Uhum. situação, então a gente está deixando para 21. Mas é isso, né? É um prazer enorme poder ver os ídolos sendo amigos. Isso não tem preço, né, Cláudia? Não tem preço. E o Ela contato com mandou um monte de você. coraçãozinho para Ah você. lá, é que eu não sei ver aqui, viu? Então eu não sei quem tá, eu não sei. Eu acabo vendo aqui. Aí Beijo, Paula. depois eu vejo a produção, fala assim, Cláudio, você precisa olhar para a câmera. Eu falei, mas como é que eu vou olhar para a câmera? Como é que eu vou ver aqui, ó, as mensagens que são tão importantes, né? Então, ela Não, falou que isso a é gente incrível. arrasou. Beijo grande para você também, Paula. A gente, assim, sou sua fã, você sabe disso. Morava em Campinas, eu assistia a todos os jogos. E quando eu vi que eu podia ver a Paula de perto, a gente fica emocionado mesmo, né? Porque acho que não são quaisquer pessoas que chegam onde elas chegaram, Uhum. tanta dificuldade, com tanto problema, com tanta coisa, e elas ainda chegarem a, assim, pegar aquela medalha de prata, participar da primeira Olimpíada, a primeira seleção que participa das Olimpíadas, né? Sim, sim. Não, É o aqueles. auge da vida de qualquer atleta e tal. Então a gente tem só que baixar a cabeça, agradecer Sim. muito, E né? agradecer esse contato também, de ter Ah, conhecido é. você. Espero que a gente possa trocar muita figurinha aí, Ah, se eu com puder te certeza. Tô aqui no meu perguntar. WhatsApp, pode usar à vontade. Você pode mandar mensagem à vontade. Eu dou pitaco em tudo, adoro dar Olha que feedback. delícia. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a Califórnia. Eu acho um lugar incrível, mas eu não fui a São Francisco, né? Eu fiquei Ah, então 40 você. dias, eu fiquei 40 dias, aí o pessoal subiu, eu já não tinha mais dinheiro, foi a primeira vez que eu fui, eu pedi demissão do emprego para poder viajar, e tal, e fui para Irvine fazer um curso em Irvine. Ah, sim. E aí acabei não indo para São Francisco, então é um lugar que com Então você certeza eu tem que vir para São tenho, Francisco. com Tem que vir. certeza. São Francisco é histórico. Ah, E maravilhoso. fantástico também. É uma cidade muito bonita. Mas bem assim, muito obrigada pelo seu Eu que tempo. agradeço. Nós arrasamos, quase chegamos a 2 horas de Instagram. Uau, eu tô Espetáculo. sem noção aqui. 1h40. Cláudia, eu só quero assim te Maravilhoso. agradecer muito, te parabenizar pelo trabalho, pela paciência, pelo seu tempo. Acho que o bem mais precioso que a gente tem, né? Você aí do outro lado não do mundo, mas no outro Uhum. hemisfério aí e com tanto cuidado, né, com a nossa história aqui no Brasil, é incrível. Tenho acompanhado, mas assim poder participar aqui, né, ao vivo com você é incrível.
Eu que só tenho a agradecer, agradeço a Paula pelo contato, pela indicação, agradeço demais a abertura, né? Fico muito, muito feliz, né? Me sinto ainda engatinhando nesse universo aqui, seja ele o tamanho que for, e eu sei que a gente vai continuar aprendendo sempre, mas poder estar perto de pessoas assim não tem preço. Então, muito, muito obrigada, gratidão enorme. O que eu puder contribuir, se eu puder ajudar de alguma forma, por Imagina. favor, contem comigo. Com certeza. E você também, conte comigo aí, conte com Mulheres Acessas. Estamos lá, naquele site lá, e divulga lá seu trabalho. Maravilha. Queria agradecer você pelo seu tempo, agradecer a todas Imagina. as pessoas que ficaram aqui. Eu não Que consigo mandaram. ver aqui, eu não sei quem. Então, obrigada, pessoal que está aí, eu não consigo ver. Bastante pessoas, assim, e colocaram, assim, coisas bem legais para você, te fizeram um oi, e elogiaram bastante seu Poxa, trabalho. obrigada. Né? Infelizmente, esses comentários não ficam lá, mas vocês Tá. poderiam voltar lá na página, quando for publicado no IG, e colocar os comentários para ler, que ela vai gostar de ler. Acho que vai ser bem legal. E estou à disposição também. Estou aí como a Leminati, então me acha no Instagram, Leminati Treinadora. Bem fácil, O ano que vem eu vou estar mais forte ainda, a gente vai fortalecer todas as ações. Ano que vem você já vai começar a ser autossustentável. Opa, amém, amém, amém. Isso aí. E eu tenho sonho coletivo, né? A gente encerra com um grande sonho coletivo? Claro, vamos lá. Eu tenho um grande sonho coletivo. Aí uma amiga falou assim, nossa, é muito aqueles discursos, né? Mas eu tenho um sonho coletivo que eu queria que o basquete... Queria não, né? Esse é um grande sonho, que o basquete feminino seja a modalidade mais praticada entre as meninas aqui no nosso país, né? Fiz uma pré-pesquisa, infelizmente a gente está em 6º, 7º lugar, mas esse é um sonho coletivo, que a gente passe a ser o número 1 entre as meninas e por que não começar? Presta atenção, como gerente da CBB, você presta atenção, tem uma missão aí bem grande, mas eu acho que é o sonho de todo mundo, a gente sonha assim. Basquete é um dos esportes mais bonitos e mais empoderados, assim. Eu acho também. Somos suspeitas, mas eu também acredito. Eu quero que peçam bolas de Natal, de Dia das Crianças, eu quero isso. Né? Isso. Tá ouvindo aí, né, Fausto? Beijo grande, fico aí à disposição para vocês. Prazer enorme, Cláudia. Beijão, viu? Fica com Deus aí. Tá, você também, fica com Deus. Fica com Deus, gratidão, viu? Obrigada. Obrigada a você também. Beijo a todos aí. Boa noite. Beijo. Boa semana, boa noite. Igualmente. Tchau, tchau.